1 Tessalonicenses capítulo 4, os versículos 19 e 20, o apóstolo Paulo, ele nos dá duas recomendações. A primeira delas diz: não extingais ou não apagueis o Espírito Santo. E a segunda recomendação: não desprezeis as profecias. Não extingais o Espírito Santo e não desprezeis as profecias. Se assente, por favor. Todos aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem que em Atos dos Apóstolos aconteceu o maior avivamento que a igreja já experimentou em toda a sua história. Para alguns, aquele avivamento ele marca o nascimento da igreja cristã, considerando que no dia que o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 irmãos, a igreja que ficou conhecida como igreja primitiva, ela nasce dentro daquela realidade. E este derramar do Espírito Santo, ele se tornara um marco, porque o próprio Jesus havia advertido os seus discípulos de que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Aquelas palavras de Jesus recomendava aos discípulos, ao colégio apostolar, que eles permanecessem na cidade de Jerusalém até que o fogo do altar, que havia sido descrito em Levíticos 6 e 13, até que as torrentes de águas profetizadas por Isaías no capítulo 32 e o versículo 15, no capítulo 44 e os versículos 3 e 4 fossem derramados sobre eles, até que a profecia de Joel capítulo 2 do versículo 28 ao 30 acontecesse, até que aquilo que João Batista declarou em Mateus 3 e 11 se cumprisse, quando João disse: eu na verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno nem de atar as alparcas dos seus pés, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A recomendação de Jesus é que a igreja do Senhor estivesse em Jerusalém e aguardasse com paciência e de forma obediente o derramamento do Espírito Santo, que de fato vai acontecer em Atos 2, como nós acabamos de cantar. Quando o Senhor derrama sobre a igreja este grande mover do Espírito Santo, a igreja vai ser cheia de poder. Este poder vai mover a igreja à evangelização. Pedro vai pregar uma mensagem tão poderosa que cerca de quase 3.000 pessoas se convertem a Cristo. Debaixo desta unção, a igreja continua anunciando a sua mensagem, e o número dos irmãos naquele momento chegam a quase 5.000. Eles pregam com ousadia, eles pregam com autoridade. Aonde esta palavra era pregada, pessoas eram libertas. Os cegos voltavam a enxergar, os surdos voltavam a ouvir, os mortos eram ressuscitados pelo poder da pregação deste evangelho. O apóstolo Paulo chegou a dizer aos irmãos de Corinto que a minha pregação a vocês não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de poder. A igreja primitiva pregou um evangelho que eu posso dizer a vocês que impactou a história, que impactou a realidade daquela geração.
Mas existe uma coisa que me chama a atenção, e esse é o propósito desta mensagem: é de chamar-lhes a atenção para uma preocupação, primeiramente de Cristo, e depois do apóstolo Paulo. E de que preocupação o senhor está falando, pastor? Eu estou falando da preocupação de se ter uma igreja que não vive ou que não experimenta as manifestações do Espírito Santo. Eu vejo primeiramente esta preocupação em Jesus, porque a despeito dele já ter morrido e dele ter ressuscitado, ele recomenda à igreja daquele momento que eles esperassem o derramamento do Espírito Santo. E quando Jesus faz esta recomendação, ele o faz porque ele sabe que uma igreja que não tem poder, uma igreja que não é revestida do Espírito Santo, uma igreja que não vive naturalmente o sobrenatural, ela não consegue resistir. Ela está fadada ao fracasso, à morte espiritual e à destruição de todos os valores que ela possui. A mesma preocupação eu encontro no apóstolo Paulo, porque este avivamento que desceu em Atos dos Apóstolos aconteceu ali por volta do ano 34. Cerca de quase 20 anos depois, Paulo está enviando esta primeira carta para os irmãos que estavam na igreja de Tessalônica. E dentre as muitas recomendações que Paulo dá para aquela igreja, e eu estou falando aqui da primeira carta escrita provavelmente pelo primeiro texto canônico escrito, o apóstolo Paulo se preocupa de orientar aquela igreja na sua primeira carta, dizendo-os: não apagueis o Espírito Santo e não desprezeis as profecias. Por que Paulo se ocupou com esta preocupação, se isto não fosse uma possibilidade, ou se isto não fosse uma realidade? Basta nós nos lembrarmos do que aconteceu quando ele chegou lá na cidade de Éfeso. Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo chega na cidade de Éfeso e ele pergunta para os crentes de Éfeso: vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Paulo então recebe a seguinte resposta: nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Paulo diz: então com que batismo vocês foram batizados? Eles dizem: com o batismo de João. Paulo então os batiza em nome do Senhor Jesus primeiramente, e depois impõe as mãos sobre eles, e a Bíblia diz que eles são cheios do Espírito Santo, começam a falar em outras línguas e a profetizar. Eu confesso a vocês que ao ouvir o testemunho aqui dos adolescentes, uma coisa me chamou a atenção. E o que me chamou a atenção? Adolescentes expressando a seguinte realidade: pastor, eu não acreditava nesse negócio de batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu não acreditava nesse negócio de línguas estranhas. E isso para uma igreja pentecostal é uma realidade preocupante. Porque ser pentecostal, primeiramente, é acreditar na atualidade das manifestações do Espírito Santo, dentre as quais está o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. A preocupação do apóstolo Paulo é que esta chama não se apagasse. A preocupação do apóstolo Paulo é que o fogo do Espírito Santo não fosse extinto do meio da igreja. E por isso o apóstolo Paulo dá esta recomendação: não extingais o Espírito Santo e não desprezeis as profecias. Enquanto eu estava durante este dia pensando: Senhor, me dá uma palavra, porque todo encontro eu prego sobre cultura de avivamento.
Eu preciso que o Senhor me dê uma palavra para aqueles adolescentes, para os irmãos que estarão lá. E o Espírito Santo soprou fortemente no meu coração, dizendo: diga a eles, não extingam o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Não deixe que a chama venha a se apagar, porque a Deus coube o acender da chama, mas a nós compete a manutenção desta chama acesa. E aí talvez você pergunte: pastor, o que pode acontecer para que esta chama se apague? Primeiramente, quando Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo, a palavra grega que aparece lá é a palavra isbimine. A palavra isbinime quer dizer apagar um fogo, sufocar uma chama até que ela seja apagada. O apóstolo Paulo está preocupado. O apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção da igreja, que estava há cerca de 20 anos depois que aquele avivamento tinha acontecido. Paulo está nos mostrando que existe um grande perigo de uma igreja que viveu perto de um avivamento, de se afastar deste avivamento e de permitir que a chama acesa pelo Senhor venha a se apagar. Ora, irmãos, a gente não precisa ir longe. Se nós não tivermos cuidado, a chama de Deus no nosso coração se apaga facilmente. Se a gente não alimentar a chama de Deus dentro de nós, daqui a pouco a gente não quer mais ler Bíblia, a gente não tem mais vontade de orar. Para a gente culto passa a ser apenas uma rotina, passa apenas a ser um evento rotineiro, semanal, do dia de domingo. Você já chega no culto, já não sente mais prazer na adoração, está todo mundo cantando com intensidade, e você está se perguntando: por que eles estão cantando assim? Por que eles estão fazendo assim? Por que eles estão agindo desta maneira? Sabe o que é isto? Muitas vezes é a chama que já se apagou do seu coração. E aí talvez você me pergunte: pastor, o que acontece que pode fazer com que esta chama se apague? Porque foi essa pergunta que eu fiz para o Espírito Santo. Eu perguntei: Espírito Santo, o que eu posso fazer para apagar esta chama dentro do meu coração? E aqui eu tenho algumas respostas. Diga comigo: o Espírito Santo é extinguido quando me torno indiferente à sua presença e à sua ação. A primeira coisa que pode fazer com que o Espírito Santo seja apagado, com que a chama do Espírito seja apagada na tua vida, é a indiferença. A indiferença é aquilo que faz com que você não mais se preocupe. Por exemplo, ao chegar num culto como esse, como é que você pode estar num culto como esse e não sentir a presença de Deus? Aquilo que um adolescente falou aqui, a gente até ri, por conta da simplicidade. Pastor, eu não estava sentindo nada, mas de repente eu comecei a sentir, eu senti um arrepio. Irmão, tem gente que chega no culto e não sente nada. E eu não sinto nada quando muitas vezes eu sou indiferente. Deus está aqui, Ele está falando, Ele está se manifestando, e a pessoa muitas vezes se faz indiferente à realidade do ambiente do culto. Esta indiferença é o que faz com que eu não me preocupe em ir para casa da mesma maneira como eu cheguei, talvez até mais entediado do que eu cheguei. Culto não é para entediar você, culto é para alimentar você.
Você não pode sair por aquela porta pior do que você entrou. Aqui é a casa de Deus, aqui é a padaria do céu, aqui você tem que ser alimentado, aqui é a fornalha de Deus, aqui você tem que ser aquecido. Aleluia! Não permita que a indiferença apague a presença do Espírito Santo da sua vida. A indiferença se manifesta na falta de oração, no desinteresse pela palavra. Porque tem crente que não se interessa mais pela palavra, irmão. Ele consegue maratonar uma série de 2 horas, mas não consegue ouvir uma mensagem de 30 minutos. Ele consegue ficar no rolo infinito do Instagram 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, mas ele não consegue ficar 30 minutos atento à voz do Espírito Santo que está falando com ele para lhe alimentar. É por isso que você vai para o encontro e recebe, porque lá no encontro as distrações são colocadas de lado. A sua visão é colocada em Cristo. A sua audição é sintonizada com o Espírito Santo. E lá você começa a ouvir a voz de Deus. Lá você começa a aguçar a tua sensibilidade espiritual. Porque muitas vezes nós estamos permitindo que as distrações tirem o nosso foco. Não se torne diferente. Quem não alimenta o fogo com combustível espiritual, que é palavra, oração, santidade, vê a chama do Espírito se apagar da sua vida. Deixa eu dizer algo para você. No dia que você vier num culto, não sentir nada e aquilo não te incomodar, preocupe-se. Eu sou o tipo de crente que eu chego na igreja, se eu não sentir a presença de Deus, meu irmão, me ajoelho na hora. Senhor, o que foi que eu fiz? Eu entristeci o Senhor. De alguma maneira minha comunhão contigo se rompeu. Porque eu estou percebendo aqui um ambiente espiritual, uma atmosfera espiritual diferente. Por que eu não estou sentindo? Irmãos, eu vou dizer para você, a presença de Deus, ela é palpável. Você sente do teu corpo, o teu corpo reage à presença do Espírito Santo. Reage. O nosso corpo reage à presença do Espírito Santo. Essa vontade de chorar quando a palavra é pregada, quando o Espírito Santo se manifesta, isso aí não é manipulação, isto é ação do Espírito Santo. É só Ele que pode tocar você. Segundo lugar, diga comigo, o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo é extinguido quando eu vivo na prática do pecado. Porque deixa eu dizer uma coisa a vocês. Nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas querem passar a semana pecando e querem vir no domingo para a igreja para ser confortado. A pessoa passa a semana no pecado e quer chegar aqui domingo para fazer carinho na barbinha do papai. Os mais antenados entenderam o que eu disse. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. É claro, a igreja é um lugar de cura espiritual. O Senhor nunca vai te rejeitar. Você pode chegar aqui quebrado, arrebentado, amassado. O Espírito Santo vai te abraçar, vai te acolher, mas Ele vai te tratar.
porque Ele não quer que você seja esse tipo de crente que vem domingo à noite aqui pular, saltar, glorificar e amanhã voltar para a vida de pecado. Não, nunca mais você vai voltar a viver aquilo que você vivia. Daqui para frente vai ser pés firmes no chão, na presença do Senhor. Aleluia. Porque deixa eu dizer, olhem para cá, adolescentes, o encontro de vocês está começando agora. O encontro de vocês vai começar amanhã, quando você tiver que voltar para a escola, quando você for desafiado a obedecer os seus pais, quando você for desafiado a ser crente, mesmo diante dos convites, mesmo diante das propostas, mesmo diante das coisas que serão colocadas diante de você, é lá que você vai usar esta chama que está te queimando. Que você vai ter que ter coragem de mostrar para as pessoas aquilo que Cristo está fazendo na tua vida por meio do teu testemunho. Então não viva no pecado, viva na santidade. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, é por isso que os nossos cultos muitas vezes são apáticos, porque o crente passa a semana pecando e quer chegar aqui e ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Passe a semana santificando a tua vida. Passe a semana orando ao Senhor. Passe a semana gastando tempo com a palavra. Passe a semana honrando o teu Deus. Aonde você estiver, quando você colocar os pés aqui dentro, o Espírito Santo vai te encher e você sairá daqui revestido da glória dele. Quando Davi pecou e que ele escreveu o Salmo 51, ele percebeu que o seu pecado faria uma coisa terrível. Ele orou dizendo: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque se existe uma coisa que afasta o Espírito Santo da vida da gente, é o pecado. A santidade é como um combustível que alimenta a presença do Espírito Santo na tua vida. Mas o pecado te afasta da presença de Deus. O pecado te distancia da comunhão com Deus. É por isso que nesta noite eu estou guiado pelo Espírito Santo, dizendo para você: te afaste do pecado, e a presença do Espírito Santo sempre estará em você. Não viva na prática do pecado e a chama nunca se apagará. Esteja na presença de Deus em santidade, e você vai queimar na presença de Deus, não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Onde você estiver, a chama do Espírito Santo queimará em você. Aleluia. Terceiro lugar, diga comigo: o Espírito Santo. Só quem ainda está aqui, diga: o Espírito Santo é extinguido quando eu resisto à sua voz. Tem gente que finge que o Espírito Santo não está falando. Tem um pregador que diz assim: vai dar glória ou vai fingir que não é contigo? Porque na maioria das vezes a gente só acha que Deus está falando com o irmão do lado. É para ti, não é para mim não, é para ele. Deixa eu dizer uma coisa a você: o Espírito Santo fala. Quem aqui já ouviu a voz do Espírito Santo alguma vez? Eu já ouvi. Eu ouvi a voz dele essa tarde, quando eu estava orando, dizendo: Senhor, me dá uma palavra. E o Espírito Santo me disse em voz audível: não extingais o Espírito Santo. Não extingais o Espírito Santo. Eu poderia pregar
pregar uma outra mensagem, daquelas que eu já tenho elaborada, mas o Espírito Santo me deu à tarde. Eu passei parte do primeiro culto escrevendo aqui no celular, exatamente para que eu pudesse comunicar aquilo que Deus tinha para a vida de vocês, porque de fato tudo que eu quero é que o Espírito Santo fale. Coisa é quando você resiste à voz do Espírito Santo. Diga comigo: quando eu não ouço a voz do Espírito Santo, eu sempre quebro a cara. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz. Mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz. Você apaga a chama do Espírito Santo quando você resiste à sua voz. Pare de resistir à voz do Espírito Santo. Em quarto lugar, diga: o Espírito Santo é extinguido quando eu desprezo os seus dons e a sua obra. Fique de pé. Até quando você vai ignorar o que o Espírito Santo está fazendo? O apóstolo Paulo disse: não desprezeis as profecias. E se Paulo alertou sobre isso, é porque tem quem despreze, tem quem rejeite. Eu tenho pregado pelo Brasil. Semana passada eu estava pregando no 7º Congresso Internacional de Missões em Roraima. E o Espírito Santo cada vez mais. Cada vez mais: meu filho, pregue na nação brasileira sobre o meu Espírito. E eu tenho pregado sobre o Espírito Santo, porque eu acredito que um grande avivamento está chegando na nação brasileira. Eu acredito que um grande avivamento está se formando na nação brasileira. Eu creio que o Brasil será o celeiro do último avivamento, antes que a trombeta de Deus toque para a igreja ser arrebatada. E você quer saber mais? Está aqui os gravetos que Deus está incendiando para começar este grande avivamento. Espírito Santo é extinguido quando eu deixo de exercitar o meu sacerdócio espiritual. Se você olhar em Levítico 6, do 8 ao 13, lá está dizendo o que o sacerdote fazia para que o fogo permanecesse aceso sobre o altar. Pela manhã ele tinha que se vestir
ir até o altar, tirar a cinza do altar, colocar do lado de fora do arraial, depois voltar, colocar uma nova indumentária, pegar lenha, colocar sobre o altar, colocar azeite sobre a lenha, pegar fogo do candelabro e acender o altar de novo. Sabe por quê? Porque a ordem de Levítico 6:13 era: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Sabe quando segura, fecha o corredor, 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 fecha. Olha para este crente que está do teu lado, diga para ele ou para ela assim, diga: você vai assumir agora a posição de sacerdote da tua vida e do teu altar. Vai tirar toda a cinza, vai colocar lenha nova, vai derramar azeite sobre a lenha, e o fogo, diga aí, o fogo vai acender na tua vida, na tua vida, na tua vida, na tua vida. Aleluias. Começa a orar neste momento. Começa a te arrepender dos teus pecados. Começa a tirar toda a cinza, tudo aquilo que entulha, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que está criando obstáculo para que o fogo esteja aceso na tua vida. Tira agora, tira toda a cinza, tira toda mentira, tira todo adultério, tira toda pornografia, tira todo engano. Vai tirando agora em nome de Jesus, porque o fogo do Espírito Santo vai começar